Boa tarde. Vamos nós para o nosso estudo dos sábados, esse sábado, 27 de março de 2021. Esse é o primeiro vídeo do nosso estudo de hoje, que vai começar o livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Como sabemos, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. Então, o livro primeiro chama As Causas Primárias, vocês já viram. O livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, que foi o que terminou a semana passada. Esse livro terceiro, As Leis Morais, que nós temos aí um caminhozinho para percorrer, e o livro quarto, Esperanças e Consolações. Né? Então, nós já estamos aí no livro terceiro, nas Leis Morais, que é aquilo que vai pegar um pouquinho, mas tudo bem, né? Então, vamos lá. Livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 1, a lei divina ou natural, e item 1 do capítulo 1, caracteres da lei natural. Então, esse é o item que nós vamos ver nesse primeiro vídeo do nosso estudo, tá? Esse é um capítulo, um item bem tranquilinho, a gente não tem muita coisa para ser discutida, né? Mas vamos lá. Questão 614. O que se deve entender por lei natural? Olha a resposta. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então veja, a lei divina é aquele conjunto de regrinhas, né, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Nesse livro terceiro, quando a gente vai falar das leis morais, a gente vai estar pensando muito sobre isso, muito sobre o alinhamento daquilo que a gente sabe com o que a gente faz, da nossa prática com a nossa crença, né? Então, é muito simples, né? A gente ter um bom comportamento, ter um comportamento adequado. É só seguir a lei divina, né? E não tem muito segredo. O problema é que seguir a lei divina não é tão simples assim, né? Mas vamos lá. Então veja, e olha como como ele é enfático, né? Quando o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Quando ele começa a se afastar, ele começa a ser infeliz. Por quê? Porque ele começa a ter aí muitas coisas para colocar de volta no lugar, né? Acertar o passo aí onde deu aquela desviada. Questão 615. A lei de Deus é eterna? E a resposta aqui é objetiva. É eterna e imutável como o próprio Deus. Então veja, Deus, quando a gente viu lá no livro primeiro, como era Deus, o que era Deus, as características, então veja, Deus, soberanamente justo e bom, eterno, onisciente, onipresente. Então, as suas leis, tanto quanto ele, têm todas essas características, né? São leis imutáveis, são leis eternas, né? E elas regem tudo aquilo que a gente vê aqui no universo, tá? Ó, eu já respondendo lá para frente, não, eu mesmo estou queimando a minha largada. Questão 616. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Então, vamos supor, esses daqui, tadinho, eles não estão tão no início, né, do processo evolutivo deles, vamos ser gentil com eles, né, vamos fazer uma lei mesmo. Não, lamento. E ele diz, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. E aqui ele dá aquele puxão de orelha na gente, né? Quer dizer, olha, vocês são imperfeitos, então as leis de vocês mudam conforme vocês vão percebendo as mudanças, as necessidades.
mas vocês são imperfeitos, por isso que há essa modificação. Deus é outro patamar, né? Deus, ele é, né? Ele é a inteligência suprema do universo, né? E as leis que ele criou são a sua perfeição. É aquilo que regula o universo, aquilo que mantém a harmonia em toda a criação, né? Questão 617. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais do que a conduta moral? Isso aqui ele já começou a responder, né? Se vocês prestarem atenção lá na resposta anterior, ele coloca assim, ó: todas as leis da natureza são divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Então, olha só, lei divina é só conduta moral? Não. A lei divina, ela fala lei divina ou natural. Olha, ora, é aquela lei que vai regulamentar, que vai trazer a harmonia da natureza, a harmonia do universo, aquilo que rege a nossa vida, né? Então, todas essas leis são leis divinas, assim como as de conduta moral. E aí ele coloca uma coisa muito interessante. Ele coloca assim, ó: o sábio estuda as leis da matéria, então aquilo que rege o nosso universo material. E o homem de bem estuda as leis da alma. Mas tem uma coisa muito importante. Ele não só estuda, ele estuda e segue essas leis. Então, o homem de bem é aquele que coloca em prática a lei divina. Questão 617A. É dado ao homem aprofundar umas e outras? E a resposta também, essa também é clara, sim. Mas uma só existência não lhe é suficiente para isso, claro. Por isso estamos aqui reencarnando, para que possamos aprender e colocar em prática todas as leis, né? Então, aí ele vai colocar aqui no comentário que a gente vai ter muitos anos para adquirir tudo que constitui o que é perfeito, né? Então, as leis divinas, elas têm aquelas que regulam a natureza e aquelas que regulam as relações morais, as relações com Deus, as relações com seus semelhantes. Então, veja, as leis físicas, que a ciência vai estar estudando, e as leis morais, que são as regras do bom, do bem viver, né, das relações e tal. Então, veja, 2 tipos de leis, muitas leis, que não dá para a gente, numa encarnação, querer abarcar tudo. Então, temos aí a chance, né? Quantas chances de aprender, de voltar e falar: não, olha, você não aprendeu ainda, volta lá. Nem as leis físicas você conseguiu aprender ainda, volta lá, né? E assim a gente vai estudando até compreender todas. Questão 618 e última desse primeiro vídeo. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? E aí? Veja, Deus criou todas as leis. Então, em todos os mundos, as leis são iguais. E aí a espiritualidade vem e nos responde. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Então, a lei, ela é, sim, uma lei, mas cada mundo tem um tipo de específico de matéria, e aí as leis que vão reger a natureza dessas matérias é diferente das leis que regem a Terra. E quanto mais adiantado ou menos adiantado o espírito, maior ou menor entendimento dessas leis morais e maior ou menor a responsabilidade do espírito no cumprimento dessas leis, né? Então, elas são apropriadas aos mundos e também adequadas ao adiantamento de cada um.
Até já!